TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de medalha Laudelina de Campos Melo, a senhora Carmen Bernardes da Silva e a senhora Maria Aparecida Lanciotti, por proposição do vereador Ângelo Barreto. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente desta Câmara Municipal, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Ângelo Barreto. Convidamos também o vereador Pedro Tourinho. Chamamos ainda a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região, senhora Eliete Ferreira da Silva. Representando o deputado estadual Marcos Martins, chamamos o assessor Lupércio Ferraz. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossas homenageadas desta noite. Chamamos primeiramente a senhora Carmen Bernardes da Silva. E chamamos também a senhora Maria Aparecida Lanciotti. Convidamos a todos a tomarem seus lugares. Com a palavra, o vereador Ângelo Barreto, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega da medalha Laudelina de Campos Melos à senhora Carmen Bernardes da Silva e à senhora Maria Aparecida Lanciotti. Convidamos a todos para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
Tem quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nós agradecemos a presença da senhora Mariana de Lourdes Teixeira, representante da comunidade Vivenda do Itaiú. Enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos às nossas homenageadas desta noite, o desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Lorival Ferreira dos Santos. Com a palavra, neste momento, o vereador Ângelo Barreto, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas, às nossas agraciadas desta noite. Em primeiro lugar, eu queria pedir às companheiras, os companheiros que estão aí, se puder vir aqui para frente, pode encostar mais próximo aqui, ficarem mais juntos, até porque o dia hoje está bom, né? O dia hoje está fresquinho, a temperatura caiu, então as pessoas não ficam muito espalhadas, não, pode se encostarem aqui mais para perto. Dizer que esse dia de hoje é um dia em que nós homenageamos as nossas trabalhadoras e trabalhadores também domésticos e domésticas. Um dia que nós lembramos, né, o quanto foi importante a luta dessa mulher que foi uma guerreira na defesa da categoria, Laudelinda.
foi uma guerreira, foi uma das primeiras, ou a primeira, na verdade, a fundar o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Esse dia é um dia em que nós apresentamos para ficar marcado para sempre. E eu sempre tenho dito aqui que enquanto houver um vereador do Partido dos Trabalhadores, uma vereadora do Partido dos Trabalhadores nessa cidade de Campinas, acontecerá com certeza esse dia que para nós é de muita importância. É um momento de valorizar, é um momento que valoriza essas trabalhadoras, esses trabalhadores, que a gente sabe o quanto tem sofrido, o quanto tem sido discriminadas, o quanto tem tido que lutar para ter alguns direitos, como trabalhadoras, e os poucos direitos que conquistamos, que conquistaram, nós estamos vendo a possibilidade de ter esses direitos retirado dessas trabalhadoras. Nós vivemos num momento no país muito complicado, um momento muito difícil, um momento em que a direita, que por 4 vezes consecutiva foram derrotados pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras nas urnas, luta, travam uma luta sem trégua para voltar a governar a cidade, governar o Estado, governar o país da forma como melhor interessa para eles. Quem leu o artigo do conspirador da República, chamado Michel Temer, antes de ontem, foi muito claro, quando ele disse que os trabalhadores desse país ganharam muito com o governo da Dilma e com o governo do Lula. Nossos 2 ex-presidente e até então presidenta, nossa Dilma Rousseff, e que agora tinha chegado a hora de começar a pensar nos patrões, como se os patrões também não ganharam muito dinheiro nesses 2 governos do Partido dos Trabalhadores. Talvez seja o período em que eles têm ganhado mais dinheiro, porque o Brasil produziu mais, o Brasil fez inclusão social, o Brasil foi considerado pela ONU por pelo menos 8 vezes consecutivo como o único país no planeta a fazer inclusão social de verdade. Quem quiser assistir um debate que aconteceu ontem entre eu e um vereador do PSDB, vai ver que foram pelo menos 2 vezes que eu pedi para que ele tomasse uma decisão, se eles eram a favor ou não da inclusão social. Então, para eles, o Bolsa Família quebra o Brasil, o Minha Casa Minha Vida quebra o Brasil, mas o desemprego não quebra o Brasil. Deixar os que são ricos mais ricos não quebra o Brasil. Então, minhas companheiras e companheiros, nós estamos atravessando um momento que nós vamos ter que ir para a rua para defender a democracia. Nós vamos ter que ir para a rua. Eu estou quebrando um pouco o protocolo aqui, porque acho que vocês têm vindo por inúmeras vezes aqui, uma vez por ano aqui na Eliette, e a gente tem falado dos direitos das trabalhadoras, dos trabalhadores, mas agora nós temos que falar da possibilidade desses trabalhadores, dessas trabalhadoras perder o pouco direito que conquistaram, as duras penas na rua, na defesa, na luta, na denúncia, denunciando essas figuras que quem assistiu a sessão que aprovou o processo de impeachment contra a presidenta Dilma deve ter ficado com vergonha dos representantes, da boa parte dos representantes que nós temos no Congresso Nacional. É um absurdo o que o Brasil assistiu na semana passada com o Congresso Nacional. Eu tinha que falar isso aqui hoje, porque acho que é um momento importante. Quero agradecer ao sindicato, porque o sindicato, na figura da Eliette, que representa o sindicato, tem se esforçado e muito para que esse dia acontecesse. Elas têm trabalhado muito na organização. A gente sabe da dificuldade das companheiras estarem presentes, e hoje nós estamos vendo aqui um público significativo
presente nessa homenagem no dia de hoje. Queria, de forma particular, parabenizar as companheiras que recentemente fizeram uma ocupação aqui do nosso lado, em vários prédios abandonados que não têm dono. E aqueles prédios são prédios que precisariam ser ocupados por quem de fato precisa de moradia. Então eu queria parabenizar essas companheiras e pedir uma salva de palmas a elas por essa coragem aí de fazer esse enfrentamento com o governo municipal, com o governo estadual e fazer a ocupação. Estão lá resistindo, a gente conseguiu, elas conseguiram, através da doutora Stephanie, derrubar a liminar de despejo que um juiz dessa cidade deu aos empresários, que a gente não sabe nem quem é esses empresários, porque está abandonado há mais de 20 anos esses prédios lá. Mas é assim que a direita, é assim que a elite desse Brasil, desse país, trata o povo necessitado. Portanto, eu quero fazer esse agradecimento, né, parabenizar a todos vocês por estar aqui presente. Eu passo a palavra agora ao cerimonial para que a gente dê prosseguimento na entrega das medalhas. É isso? Teremos, neste momento, a entrega da medalha Laudelina de Campos Melo à senhora Carmen Bernardes da Silva. Queria pedir às pessoas que quiserem fotografar, que tiverem, podem vir aqui por perto e fazer fotografar, viu? Não fiquem, aqui é nosso hoje. Chega mais para frente, vem para cá, vem aqui no nosso meio, aqui no nosso meio. Pega aí, pode pegar, bota a mão aí, pega aqui, que essa aqui é a sua medalha, deixa eu fazer aqui com ela. E bota ela aqui no seu medalha tem. De vez em quando quebrar o protocolo, Recebe também a medalha Laudelina de Campos Melo, neste momento, a senhora Maria Aparecida Lanciotti. Realizadas as entregas, convidamos neste momento a senhora Carmen Bernardes da Silva para fazer uso da palavra. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui, né, que veio participar conosco, e agradecer também a Eliette, né, que foi na minha casa, convidar, né, falar desse evento que ia acontecer, da entrega das medalhas. E, esqueça a menina, a Regina, tá? E as outras das minhas amigas também que estão aqui, a Domingas, né, e as outras também, que eu não lembro do nome, eu agradeço a todos que estão aqui, meus filhos, e a minha filha, né, e todos que estão aqui. Quero agradecer a todos, tá? Obrigada.
Convidamos agora a nossa também homenageada Maria Aparecida Lanciotti. Boa noite. Eu agradeço a minhas amigas de trabalho, a Regina, a Domingas, a Duquesa, todas elas. E agradeço também meus familiares que também vieram para prestigiar. Obrigada. Chamamos agora Valdirene Bernardes da Silva, que fará uma homenagem à sua mãe, nossa homenageada Carmen Bernardes da Silva. Boa noite. Dona Carmen, nascida no dia 3 de 1 de 1944, na cidade de Monte Santo, Minas Gerais. Moradora da rua Eusébio de Queiroz, 1596, Jardim Amanda, Hortolândia. Morava com seus pais e irmãos em uma fazenda com 6 anos e passou a trabalhar em uma família no Paraná. Lá se casou e teve 2 filhos. O tempo passou. A família decidiu morar no estado de São Paulo, com sua família. Em Piracicaba, ela teve mais uma filha, e, ao passar do tempo, Dona Carmen e sua família veio morar em Campinas. Nesse período, trabalhava na lavoura. Quando veio para Campinas, veio direto para Sumaré, Jardim Amanda, Hortolândia, em 1987, com os filhos, já na idade da escola. Dona Carmen se viu na necessidade de trabalhar. Trabalhou em algumas firmas e, com o tempo, foi trabalhar no serviço doméstico. Em 1991, ficou viúva com seu marido e deixou muito cedo, com os 3 filhos. Trabalhou na casa de Dona Lígia e ficou 9 anos. E um desses dias, indas e vindas, recebeu o convite para participar das reuniões do sindicato. A diretora e trabalhadora doméstica, Regina Semião, a convidou e falou da importância de estar informando e conhecendo seus direitos. Sua saída da casa da Dona Lígia se deu através de informações do trabalho, de base que seja. Dona Carmen resolveu cobrar seus direitos, que não tinha 13º de férias. Sua patroa não acreditou, pois dizia que o sindicato era fraco. Dona Carmen não cedeu, e o sindicato acionou a patroa, e ela teve que rever sua posição e acertou todos os seus direitos. Daquele momento em diante, cada vez mais sua participação foi se fortalecendo nas reuniões, seminários, onde se formou um grupo de base em sua região e foram feitos muitos trabalhos com as domésticas de lá. Logo foi convidada a vir contribuir com o sindicato como diretora e o cumpriu por 3 mandatos, ou seja, por 9 anos. Dona Carmen pôde dar de si para a luta incansável de prol das trabalhadoras domésticas. Continuava levando informativos para as colegas. Hoje, aposentada com 3 netos, não trabalha mais, fica em casa. Dona Carmen tem uma frase a defender. Enquanto tiver uma trabalhadora doméstica sofrendo agressão física, moral e trabalhista, não se cansarei. É uma mulher trabalhadora, honesta, caridosa, é minha mãe. Chamamos, neste momento, Paulo Roberto Lanciotti, que também fará uma homenagem à sua mãe, Maria Aparecida Lanciotti. Boa noite. Maria Aparecida Lanciotti, trabalhadora doméstica, nasceu em Pitangueiras, São Paulo, em 26 de 3 de 1944. Filha de Benedita de Jesus e Benedito Leites, eram 7 irmãos. Foi criado por uma família de italianos, em Bebedouro, família Franquin. Em 1959,
Com 14 anos, foi trabalhar como doméstica em São Paulo. Com 8 dias de serviço, fugiu porque a patroa era ruim e foi para a freguesia do Ó. Encontrou uma pessoa que trabalhava na organização de triagem para mãe solteira e a deixaram dormir por um mês na entidade. Lanciotti é assim que tratamos. Foi transferida para o departamento Santa Zita, destinado às domésticas, que pertencia ao Colégio Imaculada Conceição. Ficou neste local até os 18 anos e saiu para trabalhar. Em 1961, começa a frequentar os bailes no famoso salão Som de Cristal. Conheceu os cantores da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Altemar Dutra, Edith Veiga, Marta Mendonça, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Carmen Silva, Elza Soares, Elisete Cardoso, Hebe Camargo, Caetano, Gil e tantos outros na noite paulistana. Lanciotti foi vocal de bandas da época que viajava pelo interior. Aos 18 anos, teve Carmen Lúcia com o cantor e compositor Clóvis de Lima, que veio registrar a filha aos 34 anos de idade. A atriz do teatro Et Freis foi quem lhe deu o apoio na gravidez, uma amizade que perdura até os dias de hoje. Casou-se com João Batista Lanciotti, 17 de 7 de 1964, e desta união teve mais 4 filhos, Cláudia, Alessandra, Paulo e Adriana. Mudou para Campinas no dia do casamento da princesa Diana, no dia 17 de 7 de 81. Em 1991, conhece o Sindicato das Domésticas, em Campinas, por intermédio da própria patroa, pois queria fazer o acerto na instituição. Lanciotti ficou sócia, conheceu Dona Laudelina, Maria Umbelina, Ana Semião, suas referências de luta. Com o tempo, Cida Lanciotti compõe a direção do sindicato. Em 1991, faleceu o esposo, uma grande perda. Cida Lanciotti, como sempre, uma mulher lutadora e feliz. Hoje é a nossa pessoa especial que, além de continuar na luta, é quem faz nossa caipirinha das feijoadas do sindicato. 27 de abril é uma data para que todas as domésticas possam ser lembradas e homenageadas pelo valor da nossa história, construída por Laudelina de Campos Melos. Passamos a palavra agora ao vereador Pedro Tourinho. Boa noite, senhoras, senhores. Boa noite. Quero cumprimentar aqui na mesa meu colega Ângelo Barreto, que ano após ano está sempre aqui na Medalha Laudelina. Acho que a Medalha Laudelina tem várias identidades e uma delas é a identidade do mandato do meu colega de bancada, vereador Ângelo Barreto. Então, quero saudá-lo por essa constante presença e compromisso. Quero saudar a Eliette Ferreira da Silva, que é presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, o Lupércio Ferraz, assessor do deputado estadual Marcos Martins, que é um grande parceiro também das trabalhadoras domésticas do estado de São Paulo, e evidentemente, né, agora que eu vi aqui, as nossas duas homenageadas, a dona Carmen e a dona Cida Lanciotti. Esse dia de hoje, pessoal, é um dia em que a gente comemora as conquistas e o trabalho cotidiano, a construção, né, de toda uma vida de mulheres que, via de regra, sempre ocuparam uma posição dentro da pirâmide social no Brasil que não era vista como uma posição de prestígio, de destaque, de centralidade. Essa situação das trabalhadoras domésticas no Brasil
é uma situação que tem uma origem histórica. A gente sabe que no Brasil foram muitas e muitas décadas de completa submissão, ausência de direitos, exploração, maus tratos, salários abaixo do salário mínimo, às vezes absoluto desrespeito a qualquer direito social, ou mesmo a negação da profissional trabalhadora doméstica com uma profissional ou um profissional trabalhador com o mesmo status de qualquer outro. E é um dia de celebração porque hoje a gente vive uma realidade bastante diferente. A luta das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos em todo o país, que tem aqui na cidade de Campinas um dos seus principais pilares. Então, é importante colocar, né, que as conquistas que foram obtidas nacionalmente para cada trabalhador e trabalhadora doméstica, elas provavelmente não teriam acontecido sem o forte empenho, a forte atuação dos grupos organizados de trabalhadoras domésticas da cidade de Campinas. Campinas tem um papel nessa história que mudou a vida de milhões de pessoas, porque, não sei se vocês sabem, a categoria das trabalhadoras e trabalhadores domésticos é a maior categoria profissional em número absoluto do país. Vocês sabiam disso? Se você falar assim, bancário, tem mais trabalhador doméstico do que bancário. Metalúrgico, tem mais trabalhador doméstico do que metalúrgico. Motorista, tem mais trabalhadora doméstica do que motorista. Servidor público, tem mais trabalhadora doméstica do que servidor público no Brasil. Vocês sabiam disso? Então, quando você garante direitos para o trabalhador e para a trabalhadora doméstica, você não está garantindo direito para 2 ou 3 pessoas. Você está garantindo direito para milhões de pessoas que, em outro momento, há pouquíssimo tempo atrás, não tinham garantias seguras, não tinham o reconhecimento do seu papel, do valor do seu papel na sociedade. Pois então, a gente pode comemorar isso hoje, e comemorar isso celebrando essas duas figuras aqui hoje, mas particularmente a data de hoje, feito disso o vereador Ângelo Barreto, é uma data também para a gente se armar mesmo, se preparar, porque vem aí uma batalha. Os setores que rejeitaram, ano após ano, cada uma dessas conquistas, cada um desses avanços, infelizmente estão vencendo a batalha no plano federal novamente. Quem aqui se lembra da capa daquela revista terrível, que é a revista Veja, para não falar coisa pior aqui, eu me segurei, que é a revista Veja. Quando foi regulamentado os direitos das trabalhadoras domésticas, a revista Veja coloca na capa um homem branco, de terno, com as mangas dobradas, vestindo o avental, com um prato na mão, na frente de uma pia, dizendo assim, este é você amanhã. Vocês se lembram disso? Lembram disso? Este é você amanhã. Dando um sinal, eu fiquei até arrepiado de lembrar desse asco aqui. Esse é um indicativo, ela dava um sinal ali de que os setores da sociedade que se referenciam nessa revista, que não são poucos, que integram elites históricas do nosso país, iriam lutar contra a regulamentação dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores domésticos do nosso país. E, infelizmente, são estes os setores que, neste momento, na nossa estrutura política no país, estão prevalecendo. Já conseguiram um golpe na Câmara e agora estão a um passo de concluir esse golpe de Estado, tirando a presidente eleita Dilma Rousseff, para colocar lá o inexpressivo, obscuro, conservador Michel Temer, que é o vice-presidente da República, que já foi citado em várias delações, que está aliado ao Eduardo Cunha, que é um bandido que todo mundo sabe que é um quadrilheiro da pior espécie, né? Então, estejamos, a partir desse momento, minhas caras e meus caros, profundamente atentos, porque os retrocessos virão. Eles podem não vir em 6 meses, em 3 meses, porque esses golpistas não são trouxas, eles não vão pegar, vão ter 6 meses de prazo até julgarem definitivamente a Dilma no Senado, caso afastem ela no dia 12 de maio agora, eles não vão pegar e tocar o terror nos primeiros 6 meses. Eles vão fazer isso aos poucos, gradualmente, dilapidando, um por um,
desses direitos que nós conquistamos juntos com a luta de mulheres como a Eliette, como a Domingas, como a Regina, como a Carmen, como a Dona Cida e como tantas outras que estão aqui hoje, e vão um por um dilapidando esses direitos. Nós temos que estar preparados para a guerra, porque eles não têm direito de tirar esses direitos, essas conquistas, que ainda são tão pouco, ainda estão tão aquém de tudo que merecem os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, trabalhadores domésticos e trabalhadores de outras categorias. Então, meus caros, eu finalizo aqui realmente dizendo que a nossa celebração tem que ser uma preparação para a batalha, para uma batalha que vamos ter que lutar juntos, sem confusão, sem ter dúvida sobre quem está de que lado. Sem ter dúvida sobre quem está de que lado. Nesta cidade, os deputados federais desta cidade, os sei lá quantos que nós temos aqui, acho que 4, todos votaram a favor do impeachment na Câmara Federal, todos. Citando a família, citando Deus, mas sem falar da coisa... Hã? Menos? Citando tudo menos o povo. Então, meus caros, não tenhamos dúvidas que quem está, neste momento, no poder nessa cidade, não estará do lado das trabalhadoras domésticas, dos trabalhadores domésticos, porque não esteve ao lado de vocês, de todos nós, lá no momento decisivo da história do nosso país. Nós não podemos deixar que isso aconteça, estejamos preparados. Uma boa noite e um parabéns a todas as guerreiras que batalham todos os dias contra tantas dificuldades para fazer o Brasil um país melhor. Muito obrigado. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, a presidente do sindicato, Eliette Ferreira da Silva. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos, de todas e todos, e principalmente agradecer, assim, ver a presença da mesa aqui e parabenizar a Dona Cida e a Dona Carmen, né? Eu não vou repetir o que o Pedro Torim acabou, o vereador Pedro Torim, a mania de chamar os vereadores tudo na intimidade, né? O Ângelo, Pedro Torim, né? É o vereador Pedro Torim, né? E que o vereador Ângelo Barreto acabou de falar. O que eu quero dizer, assim, que tudo isso que o Pedro Torim acabou de dizer, né? Essa retaliação a gente já vem passando. A trabalhadora doméstica já vem passando. E, dentro do sindicato, a gente discute, né, entre nós, diretora, que vai haver uma retaliação tremenda e um sofrimento tremendo para a trabalhadora doméstica, né, no país todo. Porque quem está no trabalho doméstico, a maioria é mulheres, né, e 70%, 80% é mulheres negras, né. E a gente ainda vai mais além, que a gente faz uma pesquisa assim. As trabalhadoras domésticas, com esse governo Lula e governo Dilma, foi um dos presidentes que vieram para fazer diferença, sim, principalmente para a classe doméstica, né? E a gente faz, assim, uma pesquisa, assim, que a trabalhadora doméstica hoje, na idade minha e de muitas outras companheiras, acima de 35 anos, a gente vê que a gente educou nossos filhos e com a oportunidade com o governo federal, né, do PT, que aí está, que deu tantas oportunidades para nós, com faculdade, até nós mesmos, doméstica, voltamos para a escola, voltamos para a faculdade, né? E aí a gente educou e está educando nossos filhos para aproveitar essas oportunidades, não para ir na mesma categoria que nossa, não que é desmerecedora a nossa profissão, porque foi com essa profissão, principalmente eu, que eduquei 3 filhos, né? Que eu paguei escolinha meio período quando o nosso ex-prefeito, finado Magalhães Teixeira, que eu não sei quem lembra aqui, que surgiu com creche meio período, né?
E aí, quem mais padeceu naquela época foi a trabalhadora doméstica, porque patrão nenhum iria liberar a trabalhadora 11h30 para ir buscar filho em creche. Então, aí nós tivemos que pagar a escolinha meio período. Eu lembro muito bem desse período que eu vivenciei, né? Vivenciei, eu acho que é assim que se fala, né? Que também falo errado para Dedéu, mas tá bom. E nesse período que, quando entra ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora a presidenta Dilma, a gente educa nossos filhos para isso, né? Faculdade. E os nossos patrões, que eu costumo dizer para os empregadores quando vai até o sindicato, eu cito isso para eles, que eles não educam os filhos deles a tomar uma água e levar o copo na pia, a tomar o seu sucrilho na sala e pegar a vasilhinha e levar na pia. Eles não educam os filhos deles para isso. Eles educam os filhos deles para deixar o prato ali, a roupa virada de qualquer jeito e estudar. Eles educam os filhos para estudar. É o que a gente vem fazendo hoje, nós, trabalhadora doméstica. Mas a gente está sofrendo a retaliação porque, com os novos direitos, a gente percebeu que os empregadores passou a contratar as trabalhadoras 2 vezes por semana, alegando que não há vínculo, né? E fazendo todo o serviço da semana toda e tirando, então, o registro em carteira, principalmente, né? E diminuindo o salário. Então, a gente, assim, avalia que, se acontecer o que está acontecendo lá em Brasília, né, que é uma pena, né, o que está acontecendo, porque quem está julgando a presidenta tem mais sujeira do que a presidenta, que não tem sujeira nenhuma, porque a pedalada fiscal, que eu até entendi até agora, eu quero que vocês esclareçam, foi dinheiro gasto para moradia, para a saúde. Então, se dá o nome de pedalada fiscal, que gastou mais do que deveria. Mas não gastou, gastou pouco, deveria pedalar e pedalar, e fazer casa, pedalando, e moradia para nós. É ou não é? Então, isso que se fala lá, que foi pedalada fiscal, mas não teve pedalada nenhuma, pedalou pouco, porque deveria pedalar muito mais, que é para o povo, né? Governou mais para o povo do que para os nossos patrões. Então, a gente tem que ficar atenta, nós, trabalhadora doméstica mais madura, procurar nos organizar muito mais, né? Trazer as companheiras para a gente estar discutindo. E a gente sabe que tem companheira doméstica, meninas novas, né, que está na profissão, que não é mal nenhum, mas a gente procurar orientar e fazer valer esses direitos que a gente tem e aqueles que nós ainda não conquistamos. Porque, se acontecer o que está acontecendo lá em Brasília, a gente fala lá no sindicato, dificilmente a gente vai avançar por conquista de direito. E vai ser aquilo que o vereador Pedro Torim acabou de dizer, vamos perder direito, vai sim fazer cortar direito nosso. Então, eu agradeço e, assim, uma boa noite para todos. E o ano que vem tem mais. Aí eu vou torcer que ano que vem esteja aqui Ângelo, Pedro, Dorceni, que é uma candidata a vereadora doméstica do nosso sindicato. E mais, que aqui teve cheio de... E a mãe Dango de Hortolândia também. E a mãe Dango também, né? Pré-candidata, isso mesmo, ela está me ajudando, isso é muito importante, é bom. São todos pré-candidatos. Tem o Cecílio, tem uma porção de pessoas que eu gostaria muito de ver todos aqui e a presença de vocês todas com a família. Obrigada, viu, menina? E o sindicato está lá na rua Ataúfo Alves, né? Número 396, na Vila Castelo Branco. Está lá aberto para todas. O sindicato não é da direção e nem da presidenta. A dona Laudelina deixou aquela casa para as trabalhadoras domésticas. Tudo que tem ali é das trabalhadoras domésticas, não é de nenhuma diretora e de nenhuma coordenadora, que sou eu, né? De ninguém, é da trabalhadora doméstica. Uma boa noite e obrigada.
Com a palavra, o vereador Ângelo Barreto, para declarar encerrada esta reunião solene. Eu, como gosto de quebrar o protocolo, eu vou quebrar mais uma vez. Mas eu gostaria de ver o nosso representante, o deputado estadual Marcos Martins, fazer o uso da palavra também e passar a mensagem dele a essas trabalhadoras domésticas aqui da nossa cidade. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar aqui o vereador Ângelo Barreto, meu amigo desde 2001. Nós estamos nessa jornada da política aí. Ao Pedro Torinho, vereador, que mais recentemente a gente veio a conhecer, um batalhador bravo. Agradecer, né, esse convite que nos fizeram, a bancada que nos fez a vir aqui, né, para assistir e ver essa homenagem que todo ano é feita às trabalhadoras. E conversando com a Eliette, que coordena os trabalhos ali dos empregados, das empregadas, das trabalhadoras, ela me dizia, né, que na região de Campinas são quase 30 mil pessoas que trabalham, a maioria negra, né, e ainda enfrentando muito preconceito, tem muita coisa para ganhar ainda em termos de direito, né, e parafraseando aqui o que o Pedro Torinho falou, na contramão da história, a gente está vendo lá em Brasília, o que vinha sendo ganho tem ameaça de perder, né? Mas, como ele falou, saibam o lado das pessoas que realmente estão do lado do trabalhador, da trabalhadora, né? E muitas vezes saiu desse próprio meio, né? Como foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ia lá bater o ponto, trabalhar na máquina, e muitos petistas que assim fizeram também e adotaram a política, né? Então, saibam aqui que nós, que hoje estamos mais velhos, as barbas já estão brancas, os cabelos já estão brancos, mas nós começamos lá atrás, lutando, organizando, tem muito a fazer, como ela falou, é a maior categoria e confesso, isso é importante pra caramba. Quantas pessoas que não sabem dos direitos que têm, que estão lá sendo exploradas, né? E que as companheiras podem ter o contato com a pessoa, que muita gente chega de outros estados, chega lá e vai trabalhar em alguma casa e é explorada, e como ela falou aqui, não paga nem, não registra, porque vai um dia, é diarista, vai alguma... Então, assim, tem muita coisa para ser feita mesmo, e, assim, vocês estão de parabéns, que, assim, organizar Campinas, o sindicato tem 26 anos aqui, estão de parabéns, acho que são precursores demais, né, nessa luta aí, acho que muito dos ganhos deve-se à luta de vocês, realmente, né? Então, em nome do deputado Marcos Martins, infelizmente hoje não pôde estar aqui, né? Eu agradeço e assim, dizer, Ângelo, que é sempre assim, né? Nós homenageamos o trabalhador, né? Você pode ter certeza que quem está querendo nos derrubar está homenageando os empresários, os usineiros e outras coisas. Mas quem está do lado de vocês são aqueles que homenageiam o trabalhador. Saibam ver quem é quem nesse lado aí. Muito obrigado e parabéns pela homenagem, parabéns às homenageadas. Eu não estou acostumado ainda com o microfone aqui. Eu quero convidar agora, nós vamos encerrar, mas aqui na sala ao lado tem um coquetel simples, né, com a nossa cara mesmo, que está aqui do lado para a gente ficar alguns minutos ali, certamente deve acabar logo, né? Os minutos ali conversando, batendo um papo. Então eu quero, no final ao encerrar a sessão, pedir para todos vocês que podem sair por aqui mesmo, não precisam pode ir por aqui mesmo, por essa porta, que a gente vai estar lá. Então, bem, antes de ir, importante que todas as pessoas podem vir aqui para frente, para a gente tirar uma foto, todo mundo junto, se juntar, já que as pessoas ficou um pouco aqui, outro pouco desse lado, lá, então nós vamos se juntar todo mundo aqui, e aí não vai ter jeito de escapar, tá certo? Todo mundo das fotos. Eu quero... Eu peço agradecer você, para mim foi uma grata surpresa você ter chegado aqui, fiquei muito contente, certamente esse pessoal todos estão contentes com a tua presença aqui, dizer que Marcos Martins é um deputado que eu me identifico muito pelo método, pelo trabalho que ele faz, pela forma de trabalhar dele, um cara que 3 horas da manhã está na porta das fábricas, está na porta dos sindicatos, está lá
em todos os lugares defendendo o trabalhador. Então, eu acho que pessoas dessa forma, desse naipe, com essa coragem, a gente tem que estar sempre também homenageando, mesmo que seja à distância com palavras. Então, leva para ele essa nossa homenagem, né, esse nosso carinho por ele, a Eliette, que é, né, nossa presidente aí nossa presidenta, né, do sindicato das trabalhadoras domésticas. A gente torce muito, Eliette, para que você faça um bom trabalho durante o seu período e que certamente você será reconhecida por essas trabalhadoras. As nossas duas homenageadas hoje aqui, a gente ficou muito contente, muito feliz não só com a presença, mas vocês serem homenageadas, seus filhos fazendo homenagem a vocês. Eu acho que é uma tamanha oportunidade que, como disse o Lupércio, só nós damos para nós mesmos, porque se for esperar pelos outros, isso não vai acontecer tão fácil, né? E o Pedro, meu companheiro de partido, de bancada, eu tenho que dizer aqui que, graças a Deus, se eu não tiver mais nenhum mandato, eu vou fechar muito feliz, porque o meu maior medo era ter encerrado o meu mandato no mandato passado, né, com o sofrimento que eu tive aqui, infelizmente, com companheiros nossos do PT, que felizmente hoje não está mais no PT. Foi um sofrimento danado os 4 anos aqui, e esses 3 anos, 4 anos que nós estamos aqui de mandato, tem sido na nossa bancada, né, uma bancada com harmonia, uma bancada se respeitando, uma bancada conversando. Então, o Pedro tem feito muito isso aqui, tem nos ajudado bastante com a experiência profissional dele, né, aqui na Câmara e fora da Câmara. Então, acho que a gente tem que sempre valorizar essas coisas, isso que acontece entre a gente, né? Então, Pedro, eu estou muito contente com a tua companhia aqui nesses 4 anos e espero que, se a gente estiver junto aqui o ano que vem, que a gente possa dar continuidade e aumentar cada vez mais a quantidade de participantes, de público, e terá, certamente, porque é assim que diz o decreto, 2 pessoas homenageadas, escolhidas pelo sindicato. Porque eu acho que é isso que é importante. É ruim eu e o Pedro ficar escolhendo quem vai ser homenageado. Acho que muito melhor do que nós dois é o sindicato, as representantes delas, discutir entre vocês quem deve ser, naquele ano, homenageada. Todas, certamente, merecem ser homenageadas, mas, infelizmente, é só 2 por ano. Como não se repete, nós temos fé que até eu ficar com 90 anos, o Pedro com 90 anos, ele vai homenagear bastante pessoas aqui nessa Câmara Municipal, né, ou cobrar que alguém faça isso, que estiver aqui representando o Partido dos Trabalhadores. Minhas companheiras, meus companheiros, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença, e eu declaro encerrada, então, a reunião, e venham todos para cá para a gente tirar a foto aqui embaixo juntos. Um abraço a todos. TV Câmara Campinas.